Com a palavra, então, o deputado André Moura, que vai falar em nome de Comunicações dos Parlamentares e também pela liderança do PSC. Vossa Excelência tem até 13 minutos. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, primeiro, senhor presidente, para poder comunicar que na noite de ontem nós participamos da posse da nova diretoria da ANADEF, a Associação Nacional dos Defensores Públicos, na qual nós queremos aqui parabenizar toda a nova diretoria, como também parabenizar o presidente que deixou o comando da ANADEF, o Gabriel, pelo profícuo trabalho que ele desenvolveu durante o tempo que esteve na presidência da ANADEF e também, logicamente, desejar sucesso a toda a nova diretoria. Da mesma forma, agradecer à ANADEF pela homenagem que nos foi prestada na noite de ontem. Nós recebemos uma homenagem da ANADEF lá, juntamente com outros parlamentares, exemplo da deputada Mauri Teixeira, exemplo da deputada Antônia Lúcia, do deputado Rubens Bueno, da senadora Vanessa Graziotin, na certeza de que é o reconhecimento do trabalho que todos nós parlamentares fazemos aqui em defesa das defensorias públicas do nosso país, na certeza da consciência plena de que a balança do judiciário, que tem que trabalhar em perfeita harmonia, tem que trabalhar em equilíbrio. Nós sabemos que hoje, para que ela possa ter verdadeiro equilíbrio, nós precisamos ter defensores públicos em todas as unidades jurisdicionais do nosso país. Nós temos em todas as comarcas, nós temos os juízes, que são aqueles responsáveis pelos julgamentos, nós temos os membros do Ministério Público, que são os promotores, que são os que acusam, mas nós precisamos ter e não temos, na grande maioria das comarcas do nosso país, o defensor público para poder defender aquele mais carente, mais humilde, que não tem o poder aquisitivo para contratar um advogado. E por conta disso, na próxima terça-feira, está na pauta daqui da Câmara Federal a PEC 247, de nossa autoria, juntamente com o deputado Alessandro Molon, o deputado Mauro Benevides, na qual nós temos a certeza que esse parlamento, mais uma vez, vai dar uma demonstração de consciência e de importância que deve ter os defensores públicos. PEC essa, que vamos aprovar, se Deus quiser, na próxima terça-feira, que determina que no prazo máximo de 8 anos, nós temos defensores públicos em todas as unidades jurisdicionais do nosso país. E aí sim, nós vamos estar dando àqueles que não têm condições de contratar um advogado, o auxílio jurídico necessário para produzir a sua defesa. Então, eu tenho a certeza que na próxima terça-feira, esse parlamento, com a responsabilidade que tem, pelos parlamentares que tem aqui, homens públicos, que somos todos nós, vamos aprovar a PEC 247 e vamos fazer com que no prazo máximo de 8 anos, todos os estados e o Distrito Federal tenham no mínimo um defensor público em todas as unidades jurisdicionais do nosso país. Também, senhor presidente, ocupa a tribuna porque nós acompanhamos no último final de semana fatos lamentáveis que ocorreram na última rodada do Campeonato Brasileiro. Fatos lamentáveis que ocorreram no jogo do Atlético Paranaense com o Vasco da Gama. E nós que somos amantes do esporte, que fizemos parte da Comissão do Turismo e do Desporto aqui da Câmara Federal, nós apresentamos um projeto que foi exatamente a alteração do Estatuto do Torcedor. E esse nosso projeto, esse projeto de lei apresentado de nossa autoria, foi depois de um estudo amplo, de um debate que nós fizemos com várias entidades esportivas, com vários parlamentares que na época faziam parte da Comissão do Turismo e do Desporto, e que a gente espera que esse nosso projeto possa ser analisado o mais rápido possível, para que a gente possa ver o Estatuto do Torcedor sendo mais rígido e punindo principalmente as torcidas organizadas que tumultuam, fazem baderna e que infelizmente fez com que na última rodada do Campeonato Brasileiro nós tivéssemos cenas lamentáveis como a que nós presenciamos. Mas, rapidamente falando do nosso projeto que nós apresentamos e que tramita aqui na Câmara Federal, no nosso projeto, nós temos propostas para fazer alteração, por exemplo, no artigo 1º, para que o seu segundo parágrafo diga que toda a torcida organizada deverá realizar o recadastramento de seus integrantes
dos meses de janeiro e agosto de cada ano. A gente propõe também uma alteração para que fique impedida de utilizar camisas, faixas, instrumentos musicais e outros adereços em dias de eventos esportivos, nas arenas esportivas e nas imediações, a torcida que descumprir o que trata o parágrafo anterior, que a gente propõe, que é exatamente o recadastramento de todos os integrantes, de todas as torcidas organizadas do futebol brasileiro nos meses de janeiro e de agosto de ano. Nós também trouxemos como proposta de alteração do Estatuto do Torcedor que as arenas esportivas credenciadas em suas federações deverão manter central técnica de informações com infraestrutura suficiente para viabilizar o monitoramento por imagem do público presente. Porque agora, no jogo do Atlético Paranaense com o Vasco da Gama, foi uma prova disso, a falta de monitoramento. Para identificar os autores da agressão, foi necessário requisitar as imagens da TV, porque o sistema de monitoramento não existia e, infelizmente, não podia ser identificado os autores da violência que ocorreu no jogo do Atlético Paranaense com o Vasco da Gama. Outra alteração que a gente propõe é que os ingressos para as partidas integrantes de competições profissionais serão colocados à venda até 72 horas antes do início da partida correspondente e que as arenas esportivas terão de abrir os portões para o acesso do público no mínimo 2 horas antes do início do evento. E por que todas essas preocupações que nós trazemos aqui e que a gente propôs na alteração, na reformulação do Estatuto do Torcedor que nós apresentamos? Exatamente porque essas proposições têm como objetivo dar maior proteção, de dar também maior comodidade, segurança ao torcedor nos mais variados eventos esportivos, não só, deputado Zalci, na questão das partidas de futebol, mas em qualquer evento esportivo do nosso país, já que depois da Copa do Mundo vamos sediar aí as Olimpíadas. Então, com relação à segurança do torcedor, propomos uma alteração no que diz respeito às torcidas organizadas. A importância das torcidas organizadas em eventos esportivos é inquestionável. Agora, as torcidas organizadas trazem emoção, traz brilho, animação aos clássicos, mas infelizmente ainda existem casos de membros que desvirtuam do objetivo inicial das torcidas, envolvendo-se em brigas, em uso de drogas, e acima de tudo, sendo os grandes responsáveis por essas badernas que infelizmente acontecem nos nossos eventos esportivos. Então estamos propondo essa alteração com o objetivo de evitar injustiças e facilitar a identificação e punição de membros que não respeitam a finalidade da torcida organizada, que é brilhantar as partidas e os eventos esportivos. Com relação ao recadastramento em janeiro e agosto dos membros por parte das torcidas organizadas, é o de manter sempre um banco de dados atualizado, que conterá as informações completas e atualizadas dos membros das torcidas e servirá principalmente para identificação e punição dos torcedores envolvidos em brigas e outras condutas reprováveis. Tal inclusão dará maior segurança aos demais torcedores, visto que, facilitando a identificação dos torcedores agressores, mais fácil será a punição e até mesmo o banimento dos mesmos dos estádios, das arenas esportivas, portanto, mais tranquilidade aos eventos do nosso país. Para garantir total eficácia do recadastramento nos meses de janeiro e agosto, como a gente propõe, por parte das torcidas organizadas, propomos que as torcidas organizadas que descumprirem e não realizarem o recadastramento dos seus membros, fiquem impedidas de utilizarem faixas, camisas, instrumentos musicais, tanto nas arenas esportivas quanto nas intermediações das mesmas. Então, essa é uma preocupação que nós temos para que nós possamos termos um Estatuto do Torcedor mais rígido, que possa punir mais severamente as torcidas organizadas, que trazem badernas e que, infelizmente, a gente pôde acompanhar cenas lamentáveis que ocorreram no Campeonato Brasileiro na última rodada, no último domingo, e nós que somos o país do futebol, que estamos aí prestes a sediar o maior evento esportivo do mundo, que é a Copa do Mundo 2014 e as Olimpíadas 2016, nós tenhamos, logicamente, que nós temos um Estatuto Torcedor mais rígido para punir determinadas atitudes que infelizmente ainda existem por parte de determinadas torcidas organizadas no nosso país. E também nós estamos propondo
melhor dizendo, uma alteração no Estatuto do Torcedor, não só para o que ocorre dentro da arena esportiva, mas para o que ocorre também no seu entorno, no entorno das arenas esportivas. Porque a atual redação do Estatuto do Torcedor, no seu artigo 39, não é clara, no que se refere a um evento esportivo e principalmente a agressões no local do evento. Ao fazer referência expressa aos fatos violentos ocorridos no local do evento esportivo, a lei cria uma zona cinzenta e gera insegurança jurídica. É que o Estatuto do Torcedor não esclarece quais as sanções que também poderão ser aplicadas para as condutas violentas das torcidas organizadas que ocorrem fora do contexto da partida de futebol no estádio, mas em razão do evento esportivo, seja ele qual for. Então, nesta zona de penumbra da legislação, estariam alguns episódios violentos que, não raro, acontecem na prática. A invasão e interrupção dos treinos de futebol, os encontros marcados por torcedores e agremiações rivais para entrar em confronto em dia em que não se realizará a partida de futebol, os confrontos entre os torcedores em locais de concentração de pessoas para assistir os jogos longe dos estádios de futebol, tais como os FIFA Fan Fest, que é um evento que a FIFA promove durante a Copa do Mundo e que atrai milhares de torcedores, tanto quanto aqueles que estão nas arenas esportivas, dentro dos estádios de futebol. Então, até mesmo as práticas de assédio moral a jogadores de futebol, bem como as graves ameaças e mesmo agressões físicas aos atletas em momento de descanso. Então, nós estamos propondo também uma alteração no que diz respeito ao artigo 39, a penalidade que se refere ao artigo 39 e a responsabilidade civil, objetiva e solidária que se refere a esse artigo. E a nossa proposta é que passe a ter a seguinte redação, que são aplicáveis também para condutas de torcidas organizadas ocorridas em razão do evento esportivo, seja ele qual for, ainda que em datas e locais distintos das partidas, tais como invasão de treinos, confrontos de torcedores rivais em datas diversas e locais ilícitos, praticados contra profissionais em seus períodos de folga. Então, a nossa proposta de reformulação do Estatuto do Torcedor é exatamente para tornar o Estatuto do Torcedor mais rígido, mais duro, para poder penalizar as torcidas organizadas ou qualquer um torcedor que vá para o estádio de futebol com o intuito de tumultuar, de levar violência. E o que nós queremos é que o futebol, que as modalidades esportivas do nosso país sejam o local para o encontro das famílias brasileiras. E que nós, que vamos realizar a Copa do Mundo e vamos realizar as Olimpíadas, possamos fazer eventos esportivos com muita paz, com muita tranquilidade, como é peculiar do povo brasileiro. E para isso, a gente pede que as propostas que nós apresentamos de alteração do Estatuto do Torcedor seja analisado o mais breve possível. Então, senhor presidente, agradecer e pedir que o nosso discurso fique registrado nos anais da casa e seja amplamente divulgado.